Nós estamos vendo aquilo que Deus está fazendo para arrancar, tirar o povo do Egito. Hoje, Êxodo 10 até o 12, vamos ver se a gente conclui até o 12, né? Porque aqui tem muita coisa importante para a nossa vida hoje espiritual. Porque como a gente vê essa guerra acontecendo, né? Essa batalha espiritual acontecendo, ela se repete agora na nossa vida. Então, nós vamos meditar nessas palavras, Deus vai nos dar a direção. Vamos pedir? Meu Deus, eu entrego essa meditação nas mãos do Senhor e peço que o Senhor nos conduza através da Tua palavra para que possamos receber o alimento dela e assim a nossa vida esteja pautada, firmada nas Tuas promessas, na Tua palavra. Que assim seja. E graças a Deus. Então, Êxodo 10, ele começa o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, você pode até perguntar, mas por quê, né, de tudo que estava acontecendo no Egito? Aqui está a resposta. Deus queria que ficasse evidente o poder dele, né, para todas as gerações de Israel e para aqueles povos ao redor. O comentário do bispo diz assim: contem a seus filhos. O Altíssimo escrevia uma fascinante história ao suportar pacientemente a teimosia de Faraó. Seus feitos zombavam dos deuses egípcios, por isso pediu que os hebreus relatassem tudo fielmente aos filhos deles. Assim, a fé seria passada adiante, o segredo para propagar a fé e fazer discípulos e transmitir as experiências vividas com Deus. Um testemunho pessoal vale mais do que dezenas de teoria religiosa. O 3. Assim, foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. O gafanhoto, você sabe, ele come a erva do chão, né? Ísis era uma deusa protetora da vegetação, mas será que ela será capaz de impedir o gafanhoto de comer? Vamos lá. No 5, que cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou. O que vos ficou da saraiva também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? O comentário diz: quando Moisés anunciou a 8ª praga, até os servos de Faraó rogaram pela libertação dos hebreus, para que o Egito se livrasse da iminente destruição. A 8ª praga humilhou a nação, pois arrasou as plantações que havia sobrado, afetou o sustento e comprometeu a credibilidade dos deuses egípcios. A resistência de Faraó às propostas de Moisés fez o Egito padecer ainda mais. Isso mostra que manter o coração endurecido para a voz de Deus prolonga ainda mais o sofrimento. Naquela altura, o Egito era a nação mais forte, era a nação dominante. Então, o Faraó, ele era como se fosse idolatrado como um deus. Então, o orgulho dele era muito grande. E por isso que ele resistiu tanto, né? Mas o que Deus estava fazendo era destruir aquela arrogância, destruindo o próprio Egito. Não só o Egito, o Faraó, mas todos os egípcios que se achavam melhores do que todos à sua volta. No 8, então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir?
O comentário diz assim: a obediência parcial de Faraó mostra a rebeldia dele à ordem recebida. Quem deseja, de fato, se submeter a Deus, não impõe condições, e sim se rende a Ele sem ressalvas. Viver pela fé significa entregar o controle da vida e das decisões ao Senhor. Somente os que são verdadeiramente convertidos confiam na sua direção. Seguindo para o 9. E Moisés disse: havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, lembra que a sugestão de um dos servos dele foi essa? Manda os homens ir. Então ele guardou aquilo e agora transmitiu a Faraó. Ele já sabia a resposta que ele ia dar. Ele já sabia que a resposta dele seria só mandar os homens. Mas ele quis dar uma de bom, né? Mostrar, olha, agora eu tô com um bom coração. Fala aí, o que você quer, né? Não ia resolver nada. No 12, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. E aí, às vezes a pessoa ela pensa assim: olha, eu tô vindo na corrente, hein? Eu tô vindo na igreja, então cadê? Eu não tô vendo nada acontecer de bom na minha vida. Como se fosse simples assim, né? Só porque está na reunião. Quer dizer, é uma obediência, como disse o bispo, uma obediência parcial às coisas. Esquece, não tem nada com Deus. 13. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Moisés se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe o vento oriental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O comentário diz assim: a penúltima praga trouxe trevas sobre o Egito. No entanto, sobre o povo hebreu havia luz. Para acabar com a praga, Faraó propôs a Moisés que Israel partisse para o deserto e comemorasse a festa sob certas condições. O acordo consistia numa verdadeira afronta ao Todo-Poderoso, pois reteria o rebanho dos hebreus nas terras egípcias. Veja como o diabo se esconde atrás de propostas audaciosas. Diante disso, precisamos estar preparados para identificar essas sugestões e rejeitá-las de imediato, guardando assim a fé e a salvação da alma. Sabe, da mesma forma acontece, por exemplo, quando a pessoa está interessada em receber o Espírito Santo e ela começa a buscar, ela começa a se entregar, mas por vezes ela não pode, por exemplo, viver sem trabalho. Então ela vai lutar por um trabalho.
E o diabo, vendo esse interesse dela em querer o Espírito Santo, ele propõe um trabalho até bom, vai ganhar bem, mas vai tirar todo o tempo dela de estar na igreja, de buscar a Deus, né? Então, olha só, a mesma coisa acontece, né? É como se fosse uma condição. O diabo, olha, tá vendo? Tô dando esse trabalho que é para você trabalhar, mas aquele trabalho vai impedir você de buscar a Deus, de ter o Espírito Santo. E às vezes aí você fala assim, mas por que então Deus não dá um trabalho, né? Que seja bom e que dê condições? É verdade, mas o que Deus quer ver em você é realmente a sua intenção, a sua vontade de querer a Ele acima de tudo. Porque nós não estamos tratando apenas de ter o Espírito Santo, não é somente isso. É o maior tesouro que existe na Terra, né? Você está prestes a adquirir o maior tesouro, a maior riqueza que existe. Então isso não pode ser simplesmente desejado. Igual eu tenho sede e você toma um copo de água, pronto, matou aquela sede. Não, é como se você estivesse sendo afogado e você ansiasse, você precisa, você quer, você já não suporta mais viver sem o ar. Então você luta pelo ar para respirar. Então é essa fome, essa sede que Deus quer ver em você, em ter o Espírito Santo. E às vezes Ele vai permitir que você passe por algumas privações para que você demonstre essa sede, essa fome em querer ter Ele acima de tudo. Aí a parte seguinte do comentário diz, não viu um ao outro. As trevas sobre os egípcios eram tão densas que eles não conseguiam se ver. Isso é uma amostra física do que acontece no mundo espiritual. Isto é, aqueles que seguem os deuses desse mundo, além de estarem imersos na escuridão, estão presos nela, pois não conseguem ver para onde devem caminhar. E detalhe, né, os egípcios, eles tinham um medo absurdo das trevas, né, da noite. Eles criam no deus Ra. Inclusive o faraó, ele era chamado filho do deus Ra, que era o deus Sol. Então eles tinham aquela luta, né, da serpente, que Ra vencia as trevas. Então derrotava aquele deus maligno das trevas. E então ele renascia todos os dias. Então as trevas veio mexer em mais um Deus que era invencível, que vencia todos os dias e raiava no céu. Mas agora era trevas densas, quer dizer, aquele Deus tão poderoso foi vencido pelas trevas. No 24, então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. O comentário diz assim, ó, de mãos vazias. Era assim que Faraó pretendia deixar o povo. Isto é, o diabo queria impedir que a descendência de Abraão saísse do Egito carregada de riquezas, como o Altíssimo havia prometido em Gênesis 15, 14. A liberdade era tudo o que o povo desejava. Contudo, Moisés não se precipitou em aceitar aquele acordo, pois guardou a palavra que o Senhor havia lhe dito. Isso mostra que com o mal não pode haver aliança, ainda que haja promessa de alívio imediata. E nós vemos isso acontecer com o próprio Senhor Jesus, quando ele foi levado para ser tentado pelo diabo, e ele sempre usando, está escrito, quer dizer, por isso a necessidade da gente estar meditando na palavra como nós estamos fazendo. Na verdade, nós estamos extraindo dela força, direção, poder para vencer o diabo. Porque em toda a nossa volta, o mal vem trabalhando para trazer dor e sofrimento para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, enfim, para as pessoas em geral. E nós entramos nessa batalha. Uma vez que você decide se entregar para o Senhor Jesus, e você assume o lado em que você quer estar, você assumiu uma guerra contra o inferno. Então nessa guerra,
vence aquele que está melhor preparado. Então, se você não se preparar com a palavra de Deus, você vai ficar no meio dessa batalha perdido. E aí você pode morrer, como muitos já morreram no meio da batalha. Morrer, eu digo, não é morrer fisicamente, não. É morrer espiritualmente. Êxodo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. O comentário diz assim: o ressarcimento da escravidão. Os egípcios atenderam imediatamente ao pedido de Moisés, pois desejavam se ver livres dos hebreus. Dessa forma, o Altíssimo honrou o seu povo, que em liberdade partia para o deserto, abastecido com ouro e prata. Esses recursos seriam usados futuramente na construção do tabernáculo, e eles não sairiam dali de mãos vazias. Deus havia prometido que ia despojar o Egito, e é o que está acontecendo agora. Olha, sabe o que eu vejo também? É a própria promessa de Deus se cumprindo agora na vida deste povo. Então, uma vez que a pessoa persevera no que Deus havia dito, você também vai ter a resposta. Então, persevera naquilo que Deus falou, na promessa dele. Olha o 4. E disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. O comentário diz assim: a 10ª praga decreta a morte dos primogênitos das famílias egípcias e dos animais. O filho mais velho era o herdeiro, o responsável por dar continuidade à linhagem da família. O atrevimento de Faraó de opor-se a Deus teve um alto custo. Dentre todas as pragas, essa traria aos egípcios a maior desolação. A dor que os egípcios iriam sentir era a mesma dor que Faraó, o pai deste, havia feito os hebreus passarem, matando os meninos de 3 anos para baixo, né? A dor dos pais, na impotência dos pais, ver os seus filhos morrerem. Então essa mesma dor agora vai ser causada a Faraó. E a consequência da perda, né, do primogênito de Faraó era justamente da rebeldia dele, né? A obsessão dele em querer ser Deus e querer mandar e querer fazer as coisas do seu jeito. Impediu e fez e levou o filho dele àquela morte. Vamos continuar. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá à sua língua. Nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. O comentário diz assim: o coração de Faraó era avesso ao Deus vivo. Embora tivesse visto a grandeza dele, o rei assistiu de perto os poderosos feitos divinos, mas o orgulho o impedia de mudar. Isso mostra o quanto a vaidade humana anseia por reconhecimento e glória. Por esse motivo, muitas pessoas, ao perderem o glamour de uma vida bem-sucedida, mergulham em uma angústia tão profunda que passam a desejar a morte.
mas é no fundo do poço que a alma vive um momento propício para se quebrantar e se voltar para o Altíssimo. Permanecer na incredulidade e teimosia só aumenta a dor. Nós vamos terminar então por aqui, porque nós vamos seguir agora, vem uma das partes mais importantes, né? Que é a saída realmente do povo da terra do Egito em direção à terra que Deus havia prometido para eles. A promessa vai se cumprir agora. Faraó endureceu seu coração e por consequência disso ele vai pagar um preço muito caro. Por isso hoje eu digo para você que está ouvindo a palavra de Deus, você que às vezes vai na igreja, mas as palavras que você ouve entram no ouvido, sai no outro, você não dá importância àquilo. Ouça o que eu vou te dizer. Quando isso acontece, de você ouvir a palavra de Deus e ela entrar no ouvido e sair no outro, na verdade você está endurecendo o seu coração para não atender, para não dar ouvidos àquela palavra. Você está sendo como o Faraó, que está endurecendo o coração, apesar de estar na igreja, está no lugar certo, mas infelizmente você não está se rendendo, sendo humilde para poder ver a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso lá no Sermão da Montanha, né? Aqueles conselhos que ele deu. Bem-aventurado os humildes de coração, porque verão a Deus. Se você quer ter esse prazer de ver a Deus, você precisa ser humilde. O quebrantado coração, ele alcança o coração de Deus, tá bom? Manda esse vídeo para alguém e faça seu comentário. Deus tem falado com você através desse estudo do livro de Êxodo, essa situação toda que eles estão vivendo aqui. Então, escreva aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você e dê o seu gosto também.